Boa tarde, pessoal. O meu nome é Isabela, eu sou gestora de contas VIP aqui na Equioption e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma estratégia para opções binárias, tá? Ótimo, já estou vendo aqui vocês no chat, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar para vocês, geralmente este software costuma funcionar melhor com o Google Chrome, tá? Então, se vocês estão utilizando algum outro navegador e tem Google Chrome, é melhor utilizar no Google Chrome, tá? Se alguém tiver algum problema com áudio, vídeo, enfim, tenta atualizar o navegador e acessar o link novamente, tá bom? Bom, eu vou primeiramente compartilhar minha tela, minha apresentação com vocês. Hoje vocês vão perceber que o nosso webinar ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Em que sentido? Ele vai ser mais curto e mais objetivo, ok? Momento para eu compartilhar com vocês. Prontinho. Tá? Como de costume, pessoal, antes da gente começar a falar qualquer questão, eu peço a gentileza de vocês lerem o aviso de risco, tá? Este aviso de risco, ok? Como vocês sabem, este é um mercado que envolve certo risco, então é importante que vocês estejam cientes disso, ok? E hoje nós vamos falar de uma estratégia para opções binárias, tá? A gente já conversou, quem assistiu os webinars anteriores, a gente já conversou sobre ela anteriormente e hoje a gente vai focar nela novamente porque ela é uma estratégia muito interessante e muito importante aí, que vocês saibam, que vocês aprendam e eventualmente tentem colocar em prática aí no dia a dia, ok? Vamos lá. Pessoal, como de costume também, ao final, todas as perguntas, enfim, que vocês fizerem relacionado ao tema, eu vou tentar responder a maioria, tá? Durante também o webinar vai ter o moderador ali no chat já pegando uma perguntinha ou outra, tentando responder, tá? Mas no final eu vou buscar todas as perguntas relacionadas ao tema, relacionadas a essa estratégia que a gente vai conversar hoje, tá? Gente, qual que é a estratégia? Quero ver se alguém adivinha. A gente já falou sobre essa estratégia, ok? Vamos estar... aproveito também, pessoal, só para deixar o convite para vocês. Nosso próximo webinar vai ser dia 4 de outubro, tá? Numa segunda-feira. E vai ser um pouquinho diferente também, vai ser um assunto diferente, ok? Vamos para o nosso webinar. Tá? Bom, primeiro, por que é importante que a gente tenha uma estratégia? Alguém pode me dizer isso? Vocês atualmente, você tem uma estratégia? Qual é a estratégia que você está utilizando que te dá um resultado positivo? Ok? Ó, tá vendo? O Ronaldo não é Ishimoku. David não é tendência também. Vamos conversar um pouquinho sobre uma estratégia. Logo, logo vou mostrar para vocês, tá? Gente, sim, o webinar fica gravado, ok? Então, quem se inscreveu e não conseguiu assistir ao vivo, vai receber depois esse webinar, ok? Tá, vamos lá. Por que é importante a gente ter uma estratégia, gente? Além de todos os fatores que a gente já sabe, especialmente relacionado ao gerenciamento de risco, ok? Ter uma estratégia te facilita que você consiga manter, digamos, um rastreio das suas operações, ok? Então, você consegue ter um parâmetro para medir, enfim, se você está tendo sucesso, enfim, entre as suas entradas, se é algo específico que você precisa melhorar, né? Mas, basicamente, pode te auxiliar a compreender melhor as suas negociações, tá? Compreender por que você entra em determinada negociação em determinado momento. Então, você tem uma forma como rastrear as suas operações
e entender o que você precisa estar eventualmente melhorando. Se você tem alguma questão adicional que precisa rever além da estratégia, tá? Então, gerenciamento de risco é uma tecla que eu gosto sempre de bater, porque ela é a mais importante de todas, tá? Então, a gente não está falando fazer gerenciamento de risco uma semana, na semana que vem esqueço. Não, é todo dia, gente, é de segunda a segunda. Se você faz negociações todo dia você tem que focar no gerenciamento de risco, ok? Então, é extremamente importante, tá, que você tenha esse conhecimento, que você tenha essa ideia em relação ao gerenciamento de risco e o motivo por que você tem que ter uma estratégia, ok? Assim a gente consegue monitorar nosso resultado melhor. Basicamente, a gente consegue rastrear as nossas operações, ok? Evita distração, obviamente, e evita que a gente envolva emoções no momento de fazer o nosso trading, ok? Mas vamos lá agora, momento da verdade, qual que vai ser a estratégia? Estratégia de bloqueio, ok, gente? Vocês lembram da estratégia de bloqueio? Quem assistiu os webinários anteriores? Lembra que a gente falou brevemente sobre a estratégia de bloqueio? Bom, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa estratégia. Eu vou comentar um pouquinho mais nela de forma mais detalhada, porque ela é uma estratégia extremamente importante, tá? Especialmente para a gente estar, digamos, minimizando o nosso risco, ok? E vocês já vão entender o porquê, tá certo? Por que ela vai ajudar a minimizar o nosso risco. Tá? Pelo nome, só vocês pensando, estratégia de bloqueio, o que vocês conseguem imaginar? Tá? O que vocês conseguem imaginar? Bloqueio, a gente vai tentar bloquear o quê? Ok? Vamos entender um pouquinho melhor como que a gente vai aplicar essa estratégia, tá certo? Bom, ela também em inglês ela é chamada de locking, vocês provavelmente já devem ter ouvido esse termo. Tá? Eu estou vendo aqui, na verdade, muita gente falando que nunca ouviu falar, Francisco, nunca ouvi falar, enfim. Então, é uma estratégia interessante, gente, por favor, prestem atenção nas configurações, como que a gente vai fazer a leitura dessa estratégia de bloqueio, tá certo? Basicamente, de uma forma muito simples, tá? O que a gente pode ver aqui. Nós vamos abrir duas negociações em direção oposta dentro de um determinado período de tempo, tá certo? Não tem segredo. Duas operações em direções opostas, tá? Não é abrir uma e já abrir a outra, não é isso, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar ela, o que a gente tem que ler, como que deve estar o mercado para a gente conseguir aplicar essa estratégia de forma correta, ok? Então, basicamente, é isso, tá? Se as nossas duas opções expirarem dentro do determinado corredor, ok? Dentro do determinado corredor, ambas as negociações serão lucrativas, tá? E a gente já vai entender o porquê, tá certo? Eventualmente, se apenas uma operação for bem sucedida, ela vai cobrir a segunda, ok? Parcialmente ou totalmente, tá certo? E a gente já vai entender o porquê que ela cobre parcial ou total, tá certo? Eu vi, também estou vendo várias pessoas que não tinham participado no webinar anterior, nos webinários anteriores, tá? Então, muito importante ficar focado aqui nessa estratégia, gente. E a gente já vai ver todos os cenários que ela nos possibilita, que na verdade são três cenários, ok? Eu vou explicar para vocês. E vou, gente, no final, enfim, antes da gente ir para a parte de perguntas e respostas, eu vou tentar mostrar para vocês ao vivo, fazer essa estratégia com vocês ao vivo, para vocês entenderem como que eu faço a análise, enfim, e, eventualmente, se quiserem testar na conta de treinamento de vocês, estejam à vontade, ok?
Estou vendo a Ana Caroline aqui, falou que já utiliza essa estratégia e gosta. Muito bom, gente. Essa é uma estratégia que tem que ter na manga, tá? Ela é muito útil para o nosso gerenciamento de risco, inclusive. Tá certo? Ó, estou vendo várias pessoas, Samuel, falando que está participando a primeira vez. Ótimo. Bem-vindo, Samuel. Espero que tenham mais pessoas aí que vão ver pela primeira vez essa estratégia, porque realmente ela é muito interessante, tá? Vamos dar sequência. Olha só, pessoal. Antes de eu revelar para vocês como que ela funciona, ok? O que vocês estão vendo na minha tela? Tá? Vamos por partes, ok? Ó, Iago, vou mostrar assim na prática. Vamos sentar, ok? Depois vou ao vivo aí com vocês na plataforma para mostrar para vocês, ok? Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui no nosso gráfico? Tá? O que eu fiz? Bom, eu posso ver que aqui eu dei uma entrada, um call, ok? Dei aqui um call. Tive uma movimentação, prestem atenção, gente, a gente tem que ter movimento, tá? Se o mercado tiver sem volatilidade, essa estratégia não vai funcionar. A gente precisa ter movimento no gráfico, tá certo? Então, olha só o corredor que formou aqui, ó. Olha só a volatilidade que teve, ou seja, o preço se movimentou bastante, tá certo? Fiz a minha primeira entrada de 10 dólares. Fiz a minha segunda entrada de 8 dólares. Por que eu fiz essa entrada de 8 dólares? Alguém consegue me dizer por que eu baixei? Por que eu diminuí um pouco o valor da minha entrada? Ah, vou entrar em detalhes com vocês, ok? Eu só quero que primeiro, antes de qualquer coisa, vocês apenas reflitam um pouquinho por que eu fiz essa entrada, por que eu fiz essa entrada, tá certo? E olha só onde que o meu preço expirou, tá? Então, gente, olha só o que aconteceu. Eu tive vitória desta operação, tá certo? Porque realmente o preço subiu. E eu tive vitória desta operação, tá certo? Eu ganhei as duas operações. Esse é o nosso melhor cenário possível. Isso é o que a gente está buscando com essa estratégia, tá certo? Então, obviamente, nem sempre, né? A gente vive num mundo perfeito, que a gente vai ter duas vitórias, mas esse foi o melhor cenário. Eu consegui pegar duas vitórias, tá certo? Porque o meu preço fechou, olha só, bloqueei aqui, meu preço fechou aqui, tá certo? Então, vamos fazer a matemática aqui agora dessa operação, tá? Negociação 1, negociação 2, ok? E onde a minha operação expirou, tá certo? Nosso melhor cenário possível, tá? Nem sempre vai funcionar, exatamente, Ana. Nem sempre vai ser lucro em ambas as operações, ok? Aqui a gente está vendo o melhor cenário, a gente já vai ver os outros dois cenários possíveis, tá? Olha só, eu usei um valor de 8 dólares na minha segunda ordem porque eu estava com um payout de 80%, tá certo? Então, se eu tivesse com um payout de 84%, eu teria feito uma ordem de 8 dólares e 40 centavos, ok? A gente sempre vai ter que ver qual é o nosso payout, qual é o payout que está sendo oferecido, tá? Para a gente conseguir entrar na segunda ordem. Então, vamos entender novamente a matemática. Fiz uma operação de compra, 10 dólares, tá certo? Fiz uma operação de venda, 8 dólares, porque eu me baseei nesse payout, tá certo? Estou me baseando no payout, ok? Então, minha primeira ordem foi de 10 dólares. Para cobrir a minha segunda ordem, eu fiz uma operação de 8 dólares, devido ao meu payout de 80%, tá certo? A gente já vai entrar em questões como expiração, tipo de gráfico, enfim. Mas primeiro, vamos entender a nossa matemática aqui.
tá bom? Qual que foi o nosso resultado? Minha primeira negociação me deu um lucro de 80%, de 8 dólares, tá? Minha segunda negociação me deu um lucro de 80%, ok? Então, 80% de 8 dólares, 6,40, tá certo? Gente, eu tive sorte, né? Eu tive 2 vitórias aqui, então eu consegui 8 dólares mais 6,40, ok? Fiz 2 ordens, bloqueei, o meu preço fechou entre meio esse bloqueio, e eu tive o lucro das 2 operações, tá certo? Vamos agora para o nosso segundo cenário, tá? Aqui também é uma forma de você se proteger, tá certo? Vamos observar o nosso gráfico antes de qualquer coisa. Fiz uma operação de venda, ok? Fiz uma operação de venda. Vi que teve um determinado espaço, teve um corredor de uma distância interessante, ok? Então, teve uma boa volatilidade aqui. E eu fiz a minha segunda operação, tá certo? Fiz a minha segunda operação. Primeiro, por que eu fiz essa operação de 8 dólares e 40? Quero ver se alguém me responde aqui no chat. Por que eu fiz a minha operação aqui de 8 dólares e 40? Vamos ver se alguém acerta. Estou de olho aqui no chat. O que aconteceu aqui, gente? A minha ordem, ela fechou, ela deveria ter fechado aqui, ó. Ok, ela deveria ter fechado aqui. Ó, o Wellington acertou, 84%, porque o meu payout estava 84%. Tá? Então, ótimo, ótimo. Vamos entender o que aconteceu. Tá? Fiz a minha primeira ordem, tá? Fiz a minha segunda ordem. O preço fechou aqui. As ordens expiraram aqui. O que aconteceu? Infelizmente, não fechou dentro do meu corredor, tá? Dentro do meu bloqueio. Eu precisava, para ter o lucro duplo, eu precisava que ela tivesse fechado dentro deste espaço, tá? Que não foi o caso. Mas o que aconteceu? Por que aqui eu não saí prejudicada, tá certo? Por que eu não fui prejudicada? Vamos entender a matemática, ok? Fiz minha primeira negociação, que foi de sucesso, ok? Foi vitoriosa. Fiz minha segunda negociação, que foi uma derrota, tá? Então, se eu investir 10 dólares e eu tenho um payout de 84%, qual que foi o meu lucro dessa operação? Qual foi o meu lucro dessa operação se eu estou com um payout de 84%, gente? O meu lucro foi exatamente de 8,40. Exato, tá? Então, eu consegui, mesmo que essa minha ordem aqui foi perdedora, eu consegui sair empatada, tá certo? Vamos novamente na matemática para a gente entender. Eu acredito que vocês já pegaram, vocês já estão expert, né? Mas para quem está começando agora, que ainda tem um pouco de dificuldade, eu gosto de detalhar bem certinho para que a gente, todo mundo consiga entender e tenha essa estratégia conhecida, né? Tem essa carta na manga, que é uma estratégia muito importante para a mitigação de risco, tá certo? Vamos lá para a matemática. Fiz uma opção de venda, ok? De 10 dólares. Foi uma vitoriosa. E a segunda ordem foi uma opção de compra. Tá? A minha ideia era que eu tivesse pego os 2 lucros. Infelizmente, não foi a situação. A primeira negociação de 10 dólares, tá? Essa negociação de 10 dólares me deu um lucro de 8,40. Ok? Ganhei 8,40. Ok? Minha segunda negociação, gente, é tudo ou nada, tá? O que acontece? Infelizmente, perdi os meus 8,40, tá certo? Então, o que aconteceu? Saí 0 a 0.
Gente, entenderam por que é importante essa estratégia? Obviamente que nesse cenário, se eu tivesse feito somente a minha ordem de venda, eu teria saído com um lucro de 8,40 e é isso, tá? Porém, se eu vi a possibilidade de uma possível chance de fechar entre esse meio, entre esse corredor, de eu colocar essa estratégia em prática, por que não? Tá? Obviamente que a gente busca tá fazendo lucro, tá? Mas eu sair do mercado 0 a 0 é melhor, tá? Do que você eventualmente perder toda a ordem, tá? Então, é muito, muito interessante a gente ter essa estratégia sempre em mente, tá certo? Bom, aqui foi o nosso segundo resultado, tá? Tô vendo, pessoal, gente, eu tô aqui no chat, eu tô explicando, mas eu tô sempre de olho ali no chat, tá? Tô vendo que algumas pessoas estão com uma certa dificuldade, que tá travando um pouquinho a tela. Gente, tenta atualizar a página, tenta usar também Google Chrome, que é melhor, funciona melhor aqui para esse webinar, tá? Tô vendo algumas pessoas falando que está travando e algumas falando que estão conseguindo ver tudo 100%, tá? Se alguém, pessoal, eventualmente teve algum probleminha, enfim, de tela, enfim, esse webinar ele fica gravado e ele é reenviado para vocês, tá certo? Entre 7 a 9 dias, mais ou menos, ele é reenviado. Mas vamos focar aqui para que a gente consiga entender melhor e voltar para o nosso gráfico ao vivo e tentar pegar essas operações, tentar pôr em prática essa estratégia, tá? Vamos lá. Nosso terceiro cenário. Tá? Vamos entender primeiro o que aconteceu. Tá? Bom, eu fiz a minha entrada, tá? Aqui eu estou mitigando o risco, tá certo? Estou mitigando o risco. Mas vamos lá. Fiz a minha entrada de $10. Bom, aqui esse corredorzinho ficou um pouquinho pequeno, né? Teria que ser um corredorzinho maior aqui. Mas, enfim, acontece. Né? Nem sempre a gente faz análise perfeita e consegue ter lucro. Tá? Mas, pronto. Fiz aqui a minha ordem de $10. Minha compra. Tá? Vim aqui, baixei o meu valor. Ok? Baixei o valor da segunda ordem. Fiz de 8,40. Tá certo? O que aconteceu aqui? Tá? Meu preço, ele fechou novamente fora do corredor. Tá? A nossa ideia é que o nosso preço tivesse fechado entre esse espaço aqui, ó, qualquer lugar entre esse espaço para a gente sair com lucro duplo. Porém, o que aconteceu? Ó, primeira ordem, perdi, ok? Perdi os meus $10. Tudo ou nada, perdi esses $10. Porém, a segunda ordem eu ganhei, tá? Essa segunda ordem, como vocês podem ver, o preço realmente caiu, ok? O preço caiu. Então, eu ganhei quanto? 84% de $8,40, ok? Então, vamos entender novamente a matemática, tá? Por que eu estou minimizando o meu risco aqui, gente? O que aconteceria se eu tivesse só feito essa entrada aqui? Tá? O que teria acontecido se eu não tentasse fazer essa estratégia, tivesse só feito essa entrada? Eu teria perdido os meus 10 e é isso, né? Perdi os meus $10. Tá certo? Gente, eu estou vendo, né? O Rafael perguntou como que eu baseio as minhas entradas de compra e venda, enfim, no gráfico de linhas. Geralmente, a gente vai ver hoje no gráfico de velas, tá? Que a gente consegue traçar suporte e resistência, enfim, eu vou explicar melhor para quem está começando agora, um pouquinho mais detalhado, tá? E também, Matheus, eu vou comentar sobre o tempo, tá certo? Agora, eu vou só mencionar para vocês um pouquinho, a gente vai ver ao vivo também, mas eu vou mencionar para vocês o tempo, o setup, como que a gente vai configurar ela, tá certo? Vamos lá. Vamos entender a matemática.
Tá? Eu já vi aqui, alguém falou menos 2,94. Já tá de olho, já tem gente que conhece bem a estratégia, tá? Então, muito bem. Vamos lá. Perdi minha primeira negociação. Tá? Ganhei minha segunda negociação. Vamos para a matemática. Payout de 84%. Minha negociação de compra, perdi os 10. Minha negociação de venda, 8,40. O que aconteceu? Perdi 10, mas eu tive um payout de 84% em cima desses 8,40. Ou seja, ao invés de eu perder somente os 10, e é isso, não, eu consegui me proteger um pouco, tá? Eu consegui me proteger um pouco e sair com um prejuízo de apenas $2,94, tá certo? Então, basicamente, gente, nessa estratégia, a gente tem três possibilidades, 3 cenários diferentes. Duas operações ganhas, tá? Empate e uma operação com um pouco de prejuízo, tá? Mas então, muito melhor do que a gente simplesmente sair com os 10 de prejuízo e não fazer a outra tentativa, né? Essa tentativa de bloqueio, que nos minimizou o prejuízo, tá certo? Então, basicamente, essa a nossa ideia. Vamos agora entender. Quero fazer, primeiro, antes de tudo, eu quero testar um pouquinho vocês. Tá? Acredito que todo mundo já entendeu essa parte, ela não é tão complicada, enfim, mas eu quero só ver se vocês entenderam, tá? Se a minha primeira negociação for de $10, eu tenho um payout de 80%, a minha negociação 2 vai ser de $8, tá? Se eu tenho uma negociação, se eu abro minha negociação com $100, tá? Se eu abrir a minha negociação com $100 e eu tenho um payout de 91%, qual que vai ser o valor da minha segunda ordem? Vamos lá. Acredito que todo mundo vai acertar, mas eu só quero fazer um testezinho para ver se todo mundo está na mesma página, para ver se vocês entenderam. Por que a minha primeira ordem é de um valor maior e a minha segunda ordem vai ser de um valor menor, tá certo? Já vi. 91%, tá certo. Ó, 91%, gente. Se eu entrei com $100, tá? Na minha primeira ordem, tá? E eu tenho um payout de 91%, a minha segunda ordem vai ser de $91, tá certo? Eu tô vendo alguém falando, 9, não é 9, tá? É $91, porque eu tô falando de $100, tá certo, gente? Então, tenham em conta isso. Um pouco mais de tempo para fazer a análise e para colocar as suas ordens, tá certo? Sempre vai ser 2 posições. Se você entrou compra, a segunda vai ser venda. Se você entrou venda, a segunda vai ser compra, tá certo? Vão ser sempre opostas. Gente, isso é óbvio, tá? Sempre no mesmo ativo. Não adianta você abrir euro USD, fazer uma compra, abrir euro JPY ou fazer uma venda. Não. Se você está operando euro USD, vai ser ambas as negociações no mesmo par, tá? E dentro do mesmo período de tempo, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês ao vivo como que a gente vai estar configurando. Mesmo tempo de expiração, ou seja, não adianta você fazer a primeira faltando 5, aí expira esses 5, você abre a outra para os próximos 5, para os próximos 15 minutos. Não, tem que ser ambas dentro do mesmo período de expiração, tá certo? Vou mostrar isso para vocês logo no gráfico. Acho que essa questão a gente nem precisa, novamente, gente, tem que ter movimento, tem que ter determinado espaço no corredor, ok?
Quando o mercado está variando, ou seja, subindo e descendo, tem que ter volatilidade de novo. Se o mercado, gente, está lateralizado, não vai funcionar, tá? O mercado ele tem que estar volátil. Ou seja, geralmente no período da manhã, por exemplo, 9 até meio-dia aproximadamente, os pares com o USD costumam ter um pouquinho mais de volatilidade, tá? Gente, tem a conta de treinamento aí para testar, para vocês tentarem utilizar, enfim. Vamos tentar aqui ao vivo pegar alguma entrada boa, tá? Fazer essa estratégia funcionar, tá? Mas vamos analisar o nosso mercado neste momento, tá? Geralmente, às 2 da tarde, 2h30, o mercado está um pouquinho menos volátil, mas vou tentar mostrar para vocês, certo? Estou em binárias Euro-USD, tá? E Euro-JPY. Tentar ver o que tem mais volatilidade. Olha, esse Euro-JPY aqui, de momento não está muito interessante. Olha só, gente. Eu até tracei aqui, tentei traçar umas linhas de suporte e resistência, mas no momento ele não está muito interessante para a gente testar essa estratégia. Vamos aqui no Euro-USD mesmo, tá? Como eu preciso de certa volatilidade, pessoal, eu vou tentar fazer com que o gráfico se movimente de forma mais rápida, diminuindo aí o time frame das velas, certo? Então, vamos ver aqui, para que o meu gráfico fique um pouquinho mais volátil. Agora estou vendo novamente, pessoal, o chat. Eu estava sem acesso, agora estou vendo novamente o chat. Obrigada pela paciência, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar fazer a nossa entrada. Gente, para mostrar para vocês, eu vou usar um time frame de 5 minutos, tá? Mas isso é só para mostrar para vocês, para a gente não se estender demais no nosso webinar. Então, essa é a ideia, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tá, gente? Eu só estou usando 5 minutos para a gente ter tempo, enfim, de fazer as perguntas e respostas, tá certo? Então, vamos tentar pôr em prática aqui a estratégia. Tá? Estou com galinhas de 15 segundos aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou tentar pôr a minha primeira entrada, $100, ok? Já vou mudar para o valor da minha segunda entrada, que vai ser $96, tá certo? E vamos ficar preparados, tá? Olha só quanto tempo eu tenho ainda aqui disponível para que a gente consiga entrar na segunda ordem, tá certo? Não, aqui. Ainda tenho 3 minutos e 58, tá? Para a gente conseguir tentar entrar na segunda ordem e pegar o corredor, tá certo? Muita calma nessa hora. Vamos esperar o mercado dar mais uma variada. Bom, como a gente tem que fazer rápido, tá? Como eu não tenho tanto tempo assim para a gente estar fazendo com uma análise super profunda, enfim, vamos tentar pegar nessa ordem, tá? Gente, olhem qual que é o meu objetivo aqui, tá? Que o meu preço feche dentro deste espaço, tá certo? Eu ainda tenho bastante tempo, na verdade, eu ainda tenho 3 minutos. Vamos ver qual que vai ser o nosso resultado dessa ordem. Dava para ter esperado um pouquinho mais para entrar, mas sem problemas. Vamos lá, vamos tentar fechar esse corredor. Tá certo? Vamos analisar agora a nossa inspiração. Vou mostrar para vocês, eu fiz alguns testes dessa estratégia anteriormente, eu vou mostrar para vocês o histórico aqui, obviamente da minha conta de treinamento. Pessoal, vocês entenderam o porquê que a minha segunda ordem eu fiz $96?
Vamos ver o que a gente consegue aqui dessa ordem. Gente, tinha que ter um corredorzinho um pouco maior, mas como a gente não tem tanto tempo, acho ainda que peguei num momento bom. Mas vamos ver se a gente consegue com que esse preço feche dentro do período, tá? Dentro do nosso corredor. Estou vendo já as perguntinhas de vocês, tá, pessoal? Já estou anotando. Eu quero só que vocês vejam na prática essa estratégia, tá? Na prática em si. Se eu vou ter lucro duplo, se eu vou sair no 0 a 0 ou se eu vou ter um prejuízo, ok? Que ela nos possibilita esses 3 cenários. Ainda tem um tempinho. Ó, se der certo, o preço vai fechar aqui no meio, tá certo? Vamos lá. Torcendo para que dê certo essa, pessoal. Tá? Lembrando, gente, eu só fiz operação de 5 minutos porque a gente tem tempo limitado aqui no webinar, tá? Então, 5 minutos, se vocês quiserem tentar, pode, tá? Mas não é indicado. Indicado é 15 minutos para mais, tá certo? Vamos ver se a gente consegue fechar dentro do corredor. Ó, gente, aqui eu não estou usando o Fibonacci, tá? Só fiz algumas linhas, suporte, resistência, enfim. Até porque a gente está pegando velhinhas de 15 segundos, então é bem... Aqui tem um monte de ruído de mercado, tá? Então, independente... Obviamente, se vocês utilizarem o período de 15 minutos, vocês conseguem analisar velas de 1 minuto, tá? Se é a preferência de vocês. Aqui eu tentei diminuir o máximo, né, para a gente conseguir ver a estratégia em prática, tá certo? E vou mostrar para vocês o meu histórico de algumas outras operações que eu fiz que deram certo nessa estratégia, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Quem que consegue me explicar? Por que eu tive só um prejuízo de $7,84? Tá? Quero ver se agora vocês entenderam a matemática da questão. Por que eu tive esse prejuízo de $7,84? A gente vai tentar pegar uma outra, tá? Vou tentar fazer mais rápido, mas só porque eu quero que vocês entendam a estratégia, gente. Lembrem que a gente está falando que tem que ter um tempo hábil para que você consiga abrir duas ordens, tá? Uma de compra e uma de venda. Então, você tem que ter um movimento, uma volatilidade suficiente para estar conseguindo fazer essa ordem, tá certo? Então, olha só, para que eu tivesse lucro duplo, gente, a minha ordem teria que ter fechado aqui no meio, tá? Aqui no meio desse corredor. A primeira ordem, os meus $100, eu perdi, ok? Eu perdi essa ordem. A minha segunda ordem, de $96, eu recebi um payout de 96%, tá? Então, eu perdi aqui os meus 100, mas eu tive um bom payout dessa segunda ordem. Então, 100 menos determinado valor, que foi esses 92,16, tá? 96% de $96 é 96. Então, eu perdi os 100, mas tive 92 de lucro, tá? 92,16. Por isso que eu saí com esse resultado. Gente, olha só, eu investi $196 e eu só saí com um prejuízo de $7,84. Tá? Entenderam o porquê que essa estratégia é importante? O porquê que ela é uma carta na manga? Imagina, gente, que eu só tivesse entrado com essa ordem aqui,
essa ordem de compra só, gente, eu teria perdido $100, tá certo? Então, eu consegui bloquear, eu consegui me proteger, tá certo? Nessa segunda ordem. Eu tive uma proteção. Eu investi $196 e saí com prejuízo de $7, tá? Então, é importante que vocês entendam a estratégia, tá? Por que que ela é boa nos 3 cenários possíveis? Porque, primeiro, ela pode me dar 2 vezes lucro, tá? Se ela tivesse fechado entre o corredor, teria ganhado 2 vezes lucro, tá? Se ela tivesse me dado só, por exemplo, se ela tivesse fechado aqui em cima, tá? Eu teria saído no 0 a 0, porque eu ia ter recebido $96 de lucro desse payout, tá? Ela teria fechado aqui em cima, por exemplo. Eu teria ganhado 96 e perdido os 96 aqui, ou seja, eu sairia no 0 a 0, e também é ótimo. E nesse terceiro cenário, que foi o que a gente pegou, a primeira ordem eu perdi, mas ao invés de eu ter um prejuízo de $100, como eu me protegi, como eu barrei a ordem aqui, eu saí com prejuízo somente de $7,84, certo? Então, gente, eu falo muito entusiasmada dessa estratégia porque ela é muito importante, tá? Se você está começando agora, se você ainda tem dificuldade em gerenciamento de risco, ela é muito importante, porque você se protege e ainda, se a estratégia funcionar 100%, você sai com um lucro duplo, tá certo? Mas o mais importante, acredito, nesse momento, quem está começando, enfim, quem ainda tem dificuldade, é o nível de proteção que ela te dá em relação a um prejuízo, tá? Que poderia ser simplesmente de $100, tá certo? Então, extremamente importante essa estratégia. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Por que que eu entro com a primeira, um valor maior, por que que eu entro na segunda ordem com um valor um pouco menor, e qual é o meu objetivo com essa estratégia, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui meu histórico de algumas operações que deram certo. Estou vendo todo mundo aqui no chat, tá? Estou vendo as perguntinhas. Vamos lá, pessoal. Olha só a ordem que eu fiz aqui usando essa estratégia que deu certo. Eu tive lucro duplo, tá? Vou mostrar para vocês os 3 cenários. Essa ordem eu fiz dia 21 ainda. Olha só. Entrei com uma venda aqui, entrei com uma compra aqui e o meu preço fechou dentro do corredor. Tá? A gente está vendo, o meu preço fechou aqui dentro do corredor. Tá certo? Então, esse foi o primeiro cenário. Olha o cenário que eu saio no 0 a 0. Esse aqui, 23. Tá, saí no 0 a 0. O que aconteceu aqui? Somente a minha primeira ordem foi vitoriosa. Tá? Ganhei 94% de lucro dos meus $100, fiz a segunda tentando um lucro duplo, perdi. Tá? Saí no 0 a 0. Uma. Então, essa foi a nossa questão principal. Tá? Agora, eu vou voltar com vocês aqui para a parte de perguntas e respostas. Vou compartilhar novamente a minha apresentação.
Pessoal, vocês vão conseguir assistir esse vídeo novamente 3, 4, 5 vezes, quantas vezes vocês quiserem, tá? Para rever a estratégia, visto que a gente vai publicar dentro de 7 a 9 dias, vocês vão receber o reprise, enfim. Então, vocês conseguem assistir manga no sentido de saber uma estratégia X, saber uma estratégia Y, para, obviamente, estar criando, né, longevidade, lidando com o mercado, ver o que funciona para você, o que não funciona. Então, são várias questões, tá? Eu vou aqui para a parte de perguntas e respostas. Eu vou já voltar para o meu slide. Já vi que teve várias perguntinhas. Mas vamos, enquanto vocês não conseguem ver a minha tela. Gente, o tempo é de 15 minutos. 15 minutos acima, 15 minutos acima. Aqui eu fiz 5 minutinhos só para a gente não perder tanto tempo, tá? O nosso objetivo aqui era ver a estratégia. Okay? Vocês podem usar lá na conta de treinamento, enfim, testar como vocês quiserem. Vamos lá. Agora, algumas perguntas que vocês fizeram aqui no chat, tá? Que eu vou estar respondendo. Vamos lá. O Emanuel de Queiroz. Um momento. Vamos lá. Emanuel de Queiroz. Acredito que tenha outro cenário que não foi mostrado. E seu gráfico não deixar fazer a segunda entrada. Bom, gente, primeiramente, você não precisa fazer essa estratégia em todas as entradas que você fizer, tá certo? Como eu mencionei, ela é uma carta na manga para a gente realizar uma de duas coisas, né, durante as nossas operações. Ou seja, a possibilidade de otimizar o nosso lucro e diminuir o nosso risco, tá certo? Então, quando o mercado dispara em nosso favor e a gente não tem receio de um pullback, não tem por que realizarmos uma segunda entrada. Tá? A gente está tentando se proteger na segunda entrada. Então, agora, se a gente observar que existe uma resistência ou um suporte forte, enfim, que pode acabar trazendo o mercado contra a gente, em algum momento, né? E a gente quer evitar perder esse 100% da nossa primeira entrada, do nosso investimento, ou se a gente observar a possibilidade de otimizar o nosso lucro, porque está respeitando determinado canal, enfim, aí você tem essa possibilidade de fazer essa segunda entrada, tá certo? Então, basicamente, resumindo, é isso, tá certo? O Adilson também fez uma pergunta. Qual é a diferença entre binárias e digitais? Tá. O que acontece? Para essa estratégia, geralmente as opções digitais elas atualizam os payouts com maior frequência do que as opções binárias. Tá? Então, imagina que você está lá fazendo a sua entrada, você está preparado para um payout de 96 e o payout vai a 91. Tá? Você ou é muito rápido, né? Para mudar o valor da entrada, ou, infelizmente, não vai dar muito certo, tá certo? E, obviamente, gente, nas opções binárias existe empate. Se o meu preço abrir e fechar no mesmo ponto, eu recebo de volta o valor da minha entrada. Em digitais, não tem empate, tá? Se o preço abrir e fechar no mesmo ponto, eu vou perder o meu valor investido. Tá? Então, muita atenção a essa questão em binárias e digitais. Teve uma pergunta de Kelly Worley. Qual critério você faz entradas usando gráfico de linhas? Bom, gente, na verdade, o gráfico de linhas,
nós utilizamos nos slides para vocês visualizarem melhor os exemplos, tá? E os cenários, enfim, de uma forma mais clara, tá? Eu geralmente trabalho utilizando o gráfico de vela, tá? Porque eu consigo desenhar melhor os suportes e resistência, eu consigo ver melhor a volatilidade, enfim, e eu tenho tempo suficiente para cobrir as duas entradas opostas, né? Se tiver a possibilidade, tá certo? Vamos lá, tem mais uma perguntinha do Matheus. E o cenário de perda das duas entradas? Tá, não tem como isso acontecer, gente. Não tem como perder as duas entradas, tá? A gente só vai ter 3 resultados possíveis. Lucro duplo, tá? Empate, perde a primeira e ganha a segunda. E, aliás, ganha a primeira e perde a segunda, tá? E o nosso terceiro cenário perde a primeira e ganha a segunda. Você não tem como perder as duas, tá certo? Então, só tem esses 3 cenários. Estou vendo aqui mais uma perguntinha do Wallace Costa. Tá? O Wallace falou, a primeira ordem você efetuou compra, mas se o preço ficasse abaixo dessa compra, como faria? Tá. Bom, essa estratégia ela é útil se gerar oportunidade da gente trabalhar um bloqueio, tá? Ou locking, tá certo? Se a entrada não estiver gerando oportunidade de abrir uma segunda ordem, eu não vou abrir uma segunda entrada, tá? Porque provavelmente ela só aumentaria o prejuízo, tá certo? Bom, esse webinar era supostamente para ser um pouquinho menor, né? A gente já está aqui 1 hora. Gente, agradeço a participação de todos. Espero que vocês tirem o máximo proveito possível dessa estratégia, tá? E fiquem de olho que vocês irão receber o convite para o nosso webinar do dia 4 de outubro, tá? Segunda-feira, às 14 também, em que não vou falar agora qual que vai ser o assunto, vou deixar um suspense no ar aí para vocês estarem participando, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês. Vejo vocês na segunda-feira do dia 4. Um excelente final de semana a todos e até breve.